Boa noite de salvação a todos os ouvintes que vieram participar dessa reunião. Se assente, por favor. Muito obrigado. Quero gastar alguns minutos aqui para agradecer esse final de semana em estar com o pessoal abençoado de Rio Maria. Muito obrigado, pastor Neto, pelo carinho, pela recepção, pela cordialidade, pelo desvelo dispensado a mim e a minha família. A eternidade recompensará tudo que vocês fizeram por nós esse final de semana. Como o Senhor disse a princípio, parece que nós já conhecemos há muito tempo, porque o Espírito que está aí testifica aqui, e o Espírito que está aqui testifica aí. Deus abençoe, pastor, missionária Elma, meu carinho a esse casal. Louvar a Deus pela vida do pastor Pedro Alcântara. Foi o canal para que estivéssemos aqui. É o meu Gênesis, aqui no Ciad Seta, em Rio Maria. Valeu, profeta. Deus continue te honrando, fazendo prosperar o trabalho das suas mãos. Cantor Elton Johnson não tinha a oportunidade ainda de ser ministrado através das suas canções ao vivo, mas aprove aos céus preparar esse momento. Deus é contigo na terra. Por mim, eu ficava escutando ele aqui o tempo todo. Quem foi abençoado aí, irmão? Louvar a Deus pela vida do vereador evangelista Edson, cinegrafista, servo do Senhor. Pensa num camarada top de linha, tá aí, gente boníssima. Deus te abençoe. Louvar a Deus pela vida também da vereadora Jane, as autoridades constituídas aqui presentes. Faço questão de destacar o pastor Manuel, pastor Barbosa, pastor Jackson, que estava conosco nesta manhã e foi muito proveitoso estar com vocês. Pastor Jackson deu um brado aí de manhã. Eu falei, Jesus, não me prega muito. Deus é contigo. E o nosso pastor, na hora do almoço, estava dando uma aula de Bíblia lá dentro do... Então, nós enchendo o vaso e ele dando uma aula de Bíblia. Vocês estão de parabéns. Pastor Neto, vocês estão de parabéns. Gente, vamos ao que interessa. Prometo não cansá-los. Hoje os irmãos quase pediram para mim parar a administração. Eu falei 1h30 quase, 1h20 e tanto. E o almoço já estava pronto. Aí eu abri o olho. E aí, varão? O almoço já está pronto, pastor. Então vamos encerrar. Abra sua Bíblia. Livro do Apocalipse. Capítulo 3. Comecei com o Apocalipse, vou terminar com o Apocalipse então. É porque vai ser rápido. O que eu tinha preparado seria um pouquinho mais extenso. Pensei que nós estaremos ali dentro, mas vamos transmitir uma mensagem de reflexão. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Versículo 8. E depois o versículo de número 11. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, versículo 8, versículo 11. Quem encontrou a referência bíblica, diga, eu leio a Bíblia. Quem não encontrou, diga, só leio quando estou passando prova. Diz assim, título, Carta à Igreja em Filadélfia, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendes pouca força,
guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fale para a pessoa que está do seu lado assim, ó, tem uma coroa te esperando. Guarda ela. Papai, fala conosco. Usa o teu servo. Somos dependentes. Amém. Se assente. Muitos tratam este livro como um mito, outros um mistério indecifrável. Mas na porta de entrada encontramos a palavra-chave, revelação de Jesus Cristo, por ser Ele próprio o mistério de Deus revelado. A palavra Apocalipse vem de um vocábulo grego apocalypse, que significa revelar, remover o véu, descortinar, descoberto, exposto. Foi endereçada a uma categoria de pessoas, a saberem os seus servos, aqueles que estão sob o domínio, o senhorio de Cristo, em um grau de comunhão com Ele, conseguirão descodificar as coisas que brevemente vão acontecer. Brevemente no grego aqui é takei, indica rapidez na execução. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, versículo de número 8, fazendo alusão ao Salmo de número 90, disse: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olhando nessa ótica, nesse prisma, nessa direção, só se passaram 2 dias no calendário da eternidade. O mestre se utilizou de um interlocutor angelical para ser o seu mediador com João. Provavelmente Gabriel, por ser responsável em transmitir as mensagens específicas na terra. No versículo 3 do capítulo de número 1, apresenta a primeira bem-aventurança dos 7 que se apresenta no livro. Bem-aventurado no hebraico é Asherei, no grego é Macarius, que quer dizer abençoadíssimo, felicíssimo, bem-estar espiritual. O escritor norte-americano chamado Max Lucado fez uma definição interessante sobre Macarius, declarando que a nossa jornada não seria fácil, mas que a nossa chegada valeria a pena. Bem-aventurado os que leem, porque a maioria da igreja primitiva tinha dificuldade na leitura e precisava de alguém se prontificar para lerem as verdades inseridas aqui. Bem-aventurado é você que ouve, mas bem-aventurado os que guardam as palavras deste livro, porque o fim está próximo. Quais são os assuntos abordados aqui? Jesus é enfatizado como Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, aquele que voltará para arrebatar a sua igreja. A ira de Deus e os seus juízos sobre os homens, a batalha do Armagedon, as grandes guerras, o aniquilamento do sistema satânico, novos céus e nova terra. Diga-se de passagem, esta mensagem veio como conforto, alívio, esperança, expectativa aflorada. Já foi mencionada aqui pela pregadora Késia. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele chama os seus apóstolos em uma coletiva no capítulo 14 do Evangelho, conforme escreveu João, e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar, e depois que eu preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eles se alegram, porque a mensagem é reconfortante.
O império dominante de Roma estava perseguindo e trazendo maus tratos à igreja do primeiro século. Mas a expressiva bíblica no versículo de número 10 do capítulo de número 1 mostra o dia exato que Jesus se apresentou à ilha mortal de Pátimos, ao apóstolo do amor, no dia do Senhor. Existem pelo menos 6 designações bíblicas para explicar dia do Senhor nas Escrituras. Primeiro, verbo encarnado, o nascimento virginal do Messias. Segundo, a ressurreição. Terceiro, o ato fenomenal do arrebatamento. Quarto, o período da grande tribulação. Quinto, o juízo final. Sexto, o Shabat, o dia do repouso, o dia do descanso. Mas propriamente no contexto da expressão no koiné clássico aqui, a palavra que aparece é Kiriak Remerá, que fala do primeiro dia da semana, o domingo. O dia do Senhor mencionado aqui é justamente um dia de domingo, porque a promessa de Jesus nunca caiu por terra. Ele disse: não se preocupe, eu irei me entregar na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitarei. E a igreja só está aqui em plena praça pública porque o Cristo que nós servimos está vivo, reinando soberanamente em um alto e um sublime trono. Só que as grandes dificuldades que encontramos no livro do Apocalipse em sua interpretação é por não observarem a chave. Capítulo 1, versículo de número 19 é o pressuposto, o ponto de partida, o start. 3 dimensões: passado, presente e futuro. Jesus foi enfático em dizer: escreve as coisas que vistes, que você acabou de visualizar. Você sabe tanto quanto eu do colegiado apostólico, o único que ficou aos pés da cruz foi o apóstolo João. Mas agora não está contemplando um Cristo com os olhos inchados pelos socos, tabefes, bofetões que recebera, mas os seus olhos são como chamas de fogo. O seu rosto não está ensanguentado, mas é como a luz ao meio-dia. Os seus pés não estão perfurados, mas é como um bronze polido e refinado. E para quem não sabe, o bronze é um metal extremamente resistente, uma liga de cobre com zinco feito na fornalha a mais de 1000 graus centígrados, mostrando que todos aqueles que se oporem à vontade do Cristo que nós servimos, mais cedo ou mais tarde serão triturados. E ele não viu o Cristo com uma voz embargada pelas diversas dores que sentia naquele exato momento. Mas agora ele contempla Jesus, e a sua voz é como o som de muitas águas, indicando, pastor Neto, que quando ele fala, ele afoga qualquer voz secundária que impeça você entender a clareza da pronúncia que sai dos seus lábios. Se Jesus resolver falar com você aqui hoje, como já tem falado e continuará falando, não tem pombagira, não tem tranca-rua, não tem Zé Pilintra que vai impedir da voz do meu Cristo chegar até os teus ouvidos. Não tem. Quase não conto o testemunho, mas só vou dar uma pincelada. Infelizmente, esse que nos fala aqui é ex-dependente químico, fumador de crack, cheirador de cocaína. Meu apelido era baseado. Jesus transformou em baseado em fatos reais. E quando eu estava em uma mata fugindo da polícia, que eu não vou ficar entrando em detalhes também aqui, eu ouvi, pastor Jackson, a voz de Deus chamando pelo meu nome.
E naquela data aconteceu uma reviravolta na minha existência. E hoje eu estou liberto. Nunca mais fumei uma pedra de crack, nunca mais cheirei farinha. Porque quando Jesus chega, Ele chega para mudar, para transformar e para modificar. Aí Jesus disse assim, escreve as coisas que são, representando o presente, a ideia da falada com a igreja, e depois as coisas que irão acontecer. No capítulo de número 4, a palavra ali é metatalta no grego, é rompimento legal de um tempo. Findou-se a era da igreja e chega o princípio terrível da grande tribulação para a humanidade. Mas eu vou falar só dessa igreja e já vou entregar o microfone, porque hoje é dia, amanhã é dia de trabalho. Ei, se você perceber o texto, entenderá que Cristo, para cada igreja, Ele se apresentou com credenciais e prerrogativas particulares. E a igreja que nós lemos aqui, Ele disse, escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Aí Ele se apresenta, aquele que é santo. John Wesley disse que a igreja muda o mundo, não é quando faz convertidos. A igreja muda o mundo quando faz discípulos, porque discípulos anda perfeitamente na pegada do seu mestre, do seu tutor, do seu professor. E se ele está dizendo, escreve as coisas agora para a igreja de Filadélfia, porque eu me apresento a eles com santidade, ele está dizendo, se você quiser ser o retrato, o modelo, o arquétipo, o padrão exemplar da igreja que vai ser arrebatada, que é representada pela igreja de Filadélfia, você precisa andar em santidade também. Não é o tema do congresso? Santidade. A marca da nossa geração, a marca desta geração. Não tem outro método. Posso ser simplório na minha expressão? Nós que dificultamos, o evangelho é muito simples. Se você andar em santidade, a palavra no hebraico é kadosh, no grego é ágios, separado exclusivamente para Deus. Eu estou aqui, você está aqui, para a glória dele. Se santifica. E eu vou correr para não ficar entrando em santidade com muita força. Aí ele diz, escreve aquele que é verdadeiro. Sabe o que ele está dizendo em letras garrafais? Comigo não tem sombra de variação. O que eu falei está falado. Ou o político pode prometer e não cumprir. Teu amigo pode prometer e não cumprir. Mas Jesus é verdadeiro. Aí sabe o que ele está dizendo? Se você quiser ser arrebatado, precisa andar em verdade também. Infelizmente estamos vivendo na era da mentira. Se mente até quando não tem necessidade de mentir. Se mente para os pastores, para a esposa, para o esposo, para a igreja, e fica aquela ladainha. Mas eu aprendi uma frase que diz assim, fale sempre a verdade, porque amanhã você não terá que se lembrar o que você disse ontem. Vou repetir, fale sempre a verdade, porque amanhã você não terá que se lembrar o que você disse ontem. Porque quem fala a verdade, ele só espontaneamente revela aquilo que ele declarou. Quem fala mentira tem que ficar vasculhando lá atrás, senão ele cai em contradição com aquilo que ele mesmo falou. E Deus não te chamou para ser mentiroso. Mentiroso não vai entrar no reino de Deus para experimentar as suas delícias. Seja verdadeiro. O sangue pode dar na canela, mas é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Minha esposa está aqui, eu aprendi com meu pai. Meu pai dizia assim, se você prometeu, meu filho, lá atrás, não era nem crente, pode chover canivete,
vai contra com a sua palavra. Eu já perdi assim na ótica humana tanto evento exposto no Brasil. E às vezes eu tinha um evento para pregar pequenininho na ótica humana, mas eu ia honrar, sempre honrei. Se o camarada marcar uma agenda comigo, ele pode dormir tranquilo que eu chego. Se Jesus não voltar, eu chego lá, porque o que vale é a palavra, é a verdade. Ele diz, escreve aquele que é verdadeiro. Aí ele diz, aquele que tem a chave de Davi. Abre e ninguém fecha. Ele está dizendo, eu tenho autoridade nas mãos, o governo, o domínio não saiu das minhas mãos, porque eu tenho a chave de Davi. Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Sabe o que eu acho interessante? Que ele diz assim, ó, eu conheço as tuas obras. Pastor Neto deu aleluia bem sorridente aqui. Para alguns, eu conheço essas obras aqui, é alívio, é tranquilidade. Para outros, é tormento. Porque a expressão aqui, ó, no grego é Sherotaergiasou, que quer dizer, eu sou Deus que te olho pelos avessos. Meu Deus. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Então você pode até ser injustiçado pelos homens, mas aquele que é fiel, ele conhece as tuas obras. Talvez você não tenha valor da maneira que merecia ou que precisava, mas não tem. Você não está, com respeito ao pastor Neto, você não está trabalhando para o pastor Neto, você está trabalhando para Jesus. E ele vai recompensar, trazer galardão para aqueles que estão na sua presença. Posso falar uma coisa aqui rapidinho? Abre um parênteses, já fecho. Meu amado, pensa num lugar que vai ter surpresas no quesito de recebimento. É o céu. Tem muito cantor, muito pregador, muito líder que se despontou nas nossas igrejas, que se chegar lá, não vai receber às vezes o galardão que uma irmã que trabalhava na cozinha vai receber. E pensa no povo que eu sei valorizar, é o povo da cozinha, é o povo que fica no meio da rua cuidando de estacionamento. Sabe por quê? Porque às vezes não pega o microfone na mão, mas está cuidando do carro e dando glória a Deus. Protege aqui. Está lá na cozinha dando lugar para Jesus. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Pode ficar tranquilo que no momento certo eu vou pagar aquilo que você fez para mim. Conheço as suas obras. E eis que diante de ti tem uma porta aberta. Só agora é para você dar um glória. Você sabe que eu não fico pedindo para dar glória, agora eu vou pedir para você dar um glória. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Ei, a porta está aberta. Se eu fosse você, eu entrava rapidinho pela porta da salvação. Que nem a história repetida da fotografia de Noé. A porta da arca estava aberta e todo mundo estava achando que ele era louco, desequilibrado, maluco. Mas quem fechou a porta não foi Noé, por isso que ele não pôde abrir mais a porta. Então, se eu fosse você, eu entrava hoje pela porta, porque a porta está aberta, mas ela vai fechar. Esse conheça as suas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Tendo pouca força fala de dependência, de reconhecimento, de pequenez, de humildade. Sabe por que tem muita gente que Deus não aprova o ministério dele? Porque ele se estriba na sua intelectualidade, na sua técnica vocal, no seu poder de manobra, de persuasão. Mas quando você depende, as coisas acontecem diferente. Ele está dizendo, igreja de Filadélfia, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra. Vamos repetir.
repetir alguns versículos. Ontem eu falei um panorama rapidinho da Bíblia. Vamos repetir alguns aqui que eu nem programei falar isso também, mas vamos lá. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Salmo 1, verso 1 e 2: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tenha prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, versículo de número 9: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua lei, a tua palavra. Salmo 119, versículo de número 105: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jeremias capítulo 1, versículo de número 12: escreve aí: eu velo para cumprir com a minha palavra. Quando você olha isso no português, a ideia já é interessante. Velar fala de ficar observando, mas quando você vai no original hebraico, a expressiva é Kishokeder, Ani Ali Devari Lastor, que quer dizer: eu sou o Deus que vou até as últimas consequências para cumprir a palavra que eu pronunciei. Capítulo 23, versículo 29 de Jeremias: não é a minha palavra como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Isaías capítulo 55, versículo 11: assim que a palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará para si vazia, sem antes fazer aquilo que lhe foi designado. Capítulo 4, versículo 6 de Oséias: o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento da palavra. Jesus disse no capítulo 22, versículo 29 de Mateus: erra o homem por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse no capítulo 24, versículo 35 de Mateus: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse no capítulo 5, versículo de número 39 de João: examinai as escrituras, porque elas testificam de salvação e de vida eterna. O escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 12, ele disse: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Lá em Salmo 109, versículo de número 11, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Jesus está dizendo: porque você guardou a minha palavra, eu vou te guardar também. Por isso que eu acredito que a igreja não vai experimentar a tribulação. Eu sei que tem alguns aí dizendo que nós vamos passar pela grande tribulação. Eu acredito piamente que nós não iremos experimentar a tribulação, porque se você guarda a palavra... Você quer ver um negócio? Eu vou encerrar já. Estou todo dolorido hoje. Vocês perceberam que eu baixei o nível. Estou todo dolorido. Minha esposa orou por mim a tarde inteira no hotel. Ei, você guardou a palavra? Guardou? Eu vou da tentação, da provação que virá sobre todo o mundo. Você quer ver alguém que guarda a palavra? Ei, sabe qual é o termômetro do coração? É a língua. Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. Você quer ver alguém que guarda a palavra de verdade, irmão? Você com certeza que ele não guarda nada da palavra. Mas se você vê o camarada de vez em quando conversando e dizendo assim, ó: Senhor é meu pastor, aquele que a Bíblia está escrito, pode ter certeza que a palavra está impregnada no coração dele, porque a boca fala o que o coração está cheio. E eu encerro a minha fala, de verdade, vai tendo paciência comigo. Ele disse: eis que venho sem demora. Repete assim, ó: sem demora. De novo: sem demora. Ei, olha como é que Jesus é especialista em se revelar ao homem. O problema não é a espera, o problema é a demora. Já disse ontem, isso aqui também não é propaganda novamente. Eu vou muito pregar fora do país.
Em certos lugares, irmão, eles são pontuais. Se ele marcou com você 9 horas, você pode ficar tranquilinho que eles vão chegar 9h01. Eles podem chegar ali 8h58, 8h55 no máximo, mas 9h01 eles não chegam. O problema não é esperar. Quem tem expectativa de morar no céu, eu vou tirar a demora. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, breve virá. Daqui a pouco estarão declarando assim, ó: onde está aquele povo barulhento? Onde está nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo for ora pra Sião. Continua aí, continua. Onde está a juventude? Canta, canta, eu vou encerrar de verdade, eu não tô podendo mais. No círculo de oração, e as crianças, elas também foram embora pra Sião. Onde está? Onde está? Onde está nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: aquele povo foi embora. Amém. Amém. Se coloca de pé. Pastor Neto, Pastor Pedro, vai tendo paciência comigo. Eu quero voltar a pregar aqui sarado, curado. Esses dias vocês me viram debilitado, mas quem sabe eu volto aqui curado, restaurado, sadinho, para contar testemunho e pregar com força. Mas Jesus está às portas. Não esqueça disso. Santidade é a marca daqueles que serão arrebatados. Feche seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Não permita que nós venhamos a se embaraçar, se distrair, a ponto de perder a nossa coroa. Mas que nós que estamos arregimentados nesta rua em Rio Maria, brevemente possamos escutar o nosso nome ser chamado nas mansões, para morarmos para sempre contigo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero que você olhe para o irmão da direita, o irmão da